Olá, vamos dar início à nossa segunda aula do tema resultados e nessa segunda aula nós vamos abordar o tema avaliação constante. Dentro do topo da nossa pirâmide, alcançamos o topo, estamos então já desfrutando de alguns resultados, reconhecendo os mesmos e agora qual é o próximo passo? Veja bem, é importante que em qualquer processo evolutivo você se autoavalie. E aí nós temos dois fatores dentro de qualquer avaliação, sobretudo uma avaliação a respeito da liderança, dois fatores bem importantes: o tempo e o resultado. Então veja bem, muitas conquistas elas acontecem a longo prazo, assim como as nossas conquistas pessoais. Muitas demandam esforço, dedicação, disciplina, da mesma forma dentro das organizações. Então é importante que nós tenhamos essa observação, para que a gente possa sempre estar dentro de um contexto de avaliação. E aí eu digo que essa avaliação ela precisa acontecer de duas formas. Primeiro, uma autoavaliação, uma avaliação individual. Num segundo momento, uma avaliação da equipe. Nós temos diversas ferramentas que, dentro do tema da administração, ensinam sobre a avaliação. Temos aquela avaliação denominada 360 graus, é uma espécie de avaliação em que o colaborador, o líder, no caso, ele é avaliado pela equipe, é avaliado pelos colegas de trabalho, é avaliado pelos, digamos, superiores dentro de alguma hierarquia. Nós temos a avaliação que acontece mesmo do líder em relação aos colaboradores. Agora veja bem, a minha proposta aqui é uma avaliação real, sobretudo em relação às conquistas, às metas, ao que precisa ser modificado. E aí, muitas vezes é importante que nós tenhamos flexibilidade dentro desse cenário. Sabemos que essas avaliações costumam ocorrer ao final de um período já pré-determinado de tempo. Muitas vezes acontecem ao final do ano ou ao final de uma gestão, e aí ao final de um trimestre, cada organização tem a sua forma de avaliar. Não é apenas dessa avaliação que eu me refiro, não é essa avaliação que consta formalmente nos documentos, nos arquivos, nas planilhas da empresa. Não é apenas essa. Aqui eu peço uma atenção dos alunos, de vocês que estão me acompanhando e chegaram até esse ponto. É uma avaliação sobre o seu desempenho, sobre o que foi desenvolvido ali no seu cotidiano, o que foi construído, quais os protocolos que foram, digamos, que nasceram dentro de um período. É essa avaliação que eu me refiro, aquela avaliação que muitas vezes não consta em nenhum documento. No entanto, ela nasce de percepções do dia a dia. Então, eu dou muito valor a essa construção, porque, primeiro, é uma construção muito relacionada com o cotidiano e o protocolo que a sua empresa ou que a sua organização adota e se comporta. Muitas vezes você vai ter
critérios de avaliação dentro desses formulários, dentro dessas metodologias já desenvolvidas para a organização, o departamento, a empresa, que não tem tanta relação com a realidade daquele ambiente organizacional ou mesmo do trabalho. Então, essa avaliação constante a que eu me refiro é uma avaliação que você, líder autêntico, vai implementar dentro da sua organização, veja bem, com o objetivo de melhorar sempre o resultado e o desempenho daquela função, da sua atividade fim. Dessa prova que eu me refiro. E quando que eu sei, e qual é o método para que essa avaliação tenha resultado? Essa avaliação terá resultado se você verdadeiramente implementar todos os degraus da pirâmide da liderança autêntica. Por exemplo, se você estabelecer uma comunicação eficiente, um ambiente sadio, se os seus colaboradores puderem, de fato, participarem do processo de construção do trabalho ou mesmo colaborar apresentando soluções que, pasmem, os nossos colaboradores têm muito mais soluções do que nós, que estamos muitas vezes conduzindo uma equipe. E aí, se você implementa de fato todas as práticas dentro da rotina profissional, laboral, você pode ter certeza que essa avaliação ela vai acontecer muitas vezes de uma forma natural. É aquela questão de você, é aquele ponto em que você chega com o seu colaborador e numa comunicação bastante objetiva, direta, clara e assertiva, você diz assim: olha, eu penso que é melhor nós não seguirmos mais com esse protocolo porque o cliente não ficou satisfeito. Ou, olha, eu fiz um curso e eu penso que nós podemos mudar a solução desse problema quando o cliente chegar até nós. Existe uma outra solução que eu posso apresentar, compreendem? E isso é um processo de avaliação constante. Então, quando eu digo avaliação constante, volto a repetir, é importante aquela já formalizada dentro da equipe, sem sombra de dúvidas. Aquilo ali funciona como um critério em algum momento da vida organizacional. No entanto, a avaliação a que me refiro é essa real, essa que acontece entre os colaboradores, os colegas de trabalho, é aquela liberdade que o seu colaborador vai ter de muitas vezes sugerir ou de reconhecer, olha, o próximo trabalho nós não vamos fazer dessa forma, vamos executar de outro modo. Compreendem? E, lógico, constatado um êxito ou um resultado mais positivo, voltamos na aula anterior. Celebre, reconheça, elogie, não se intimide, não tenha esse medo, essa vergonha. E a gente tem que perceber que o corpo da empresa também, da organização, é feito desses momentos. O que fica mesmo são esses momentos dentro das organizações. Assim como na nossa vida pessoal, os momentos de celebração, de conquistas, eles marcam para a vida organizacional, a vida laboral, da mesma forma. Então, essa
é uma metodologia que eu reputo bastante útil para o desenvolvimento dos trabalhos, para o alcance das metas, e muitas vezes nós colocamos as nossas metas além do que nós sempre queremos, a maioria das pessoas, enfim, querem metas arrojadas, querem resultados elevados. Isso tudo passa por uma construção. E essa avaliação constante, ela é essencial dentro desse processo de conquistas. Então, siga se autoavaliando, tenha bastante bom senso nesse momento, e eu tenho certeza que a avaliação seguirá com bastante naturalidade e permitirá que os melhores resultados sejam alcançados. Até a próxima aula.